Está 8 minutos, vamos tratar o último assunto ali, acho que é importante, porque, gente, também é uma coisa que tem que ser discutido, né? Envolve esporte, mas tudo é política. E aqui o Comitê Olímpico Internacional proibiu, né, participação de atletas trans em competições femininas. No momento em que o Trump vai para cima na extrema-direita estadunidense, que respinga na extrema-direita brasileira, que em parte faz isso também com a Erika Hilton, né? Eles intensificaram isso essa semana, ignorando que tem o Éder Mauro, um cara que fraudou cotas para mulheres, ameaça mulheres e agride pessoas na Câmara, também na Comissão da Mulher, né? Mas ali tudo bem, os caras deixam. O problema é, enfim, a Érica, né? Enfim, em todo esse contexto, sai essa norma aí anunciada hoje pelo Comitê Olímpico Internacional para impedir a participação de mulheres trans em competições femininas. Vão fazer um teste genético para determinar a elegibilidade de atletas trans na categoria feminina das Olimpíadas, o que praticamente inviabiliza. Sendo, né, a questão aqui vai muito além de teste genético, aquela coisa rasa, né? E Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, que asqueroso, né? A gente não tem jeito. A primeira mulher a presidir o COI, Christy Coventry, afirma que as evidências científicas são claras. O cromossomo masculino cria vantagens em esportes que envolvem força e tudo mais. Eles vão fazer um teste genético para mulheres uma única vez na carreira com amostra de saliva e sangue para identificar a presença do gene SRY, localizado no cromossomo Y. A presença de mulheres trans nos esportes é percentualmente irrelevante e insignificante. A Julinha já fez um belíssimo discurso sobre isso. Eu queria pedir para ela repetir, inclusive com o poema do Bertolt Brecht, que ela citou aqui, e que dá um entendimento dessa lógica persecutória, nojenta e transfóbica que a extrema-direita alimenta. Devolvo para você, Julinha. Não, assim, a primeira eu só queria te corrigir, Renzo, que o poema não é do Brecht, tá? É do Niemöller. É de um pastor, né? Eu vi as duas fontes atribuídas a ele. Ele é atribuído ao Brecht, mas é do Niemöller, tá? Só para deixar claro. Tá, primeiro, tá? Vamos lá, ok? Eu escrevi um texto. Tá? Eu fui pego de surpresa, tá? Vou ter que preparar um discurso em cima da hora. Eu escrevi um texto até no início da semana falando sobre algo parecido, tá? Tocando nesse assunto. Tá? E uma das coisas aquela história meu Deus, da Erika Hilton, semana passada que eu escrevi. Tá? E vocês lembram que uma das coisas que o Ratinho fala é que ela não pode engravidar, ela não pode ser mãe, ela não pode... Eu nem lembro, sabe? Mas citando as coisas que ela não pode fazer porque ela, em tese, não é mulher. Né? Beleza, ok. Vamos considerar que uma mulher seja tudo isso que o Ratinho falou, esse tipo de coisa, tá? Então, beleza. A mulher... A mulher que sofre algum acidente e tem algum problema e precisa remover o útero, uma mulher que tem câncer de útero e tira o útero, ela não pode ser mulher? Uma mulher que perde um seio em algum acidente não pode ser mulher? Sabe? Uma mulher que perca, sei lá, aconteça alguma coisa, sabe? Ela não pode ser mulher? Então, assim, a gente já parte do princípio que não pode ser isso, tá? Beleza, vamos avaliar pelo nível de testosterona, mulher. Tá? Existem mulheres que têm níveis de testosterona mais elevado que a média. É natural, é humano isso. Essa mulher não é mulher? É isso? Ok. Vamos ver os cromossomos agora. E eu gostaria de apresentar, para quem não conhece, um negócio, eu sempre confundo os nomes, porque é duas síndromes, é a síndrome do super-homem e da super-mulher. Eu não sei, eu vou explicar os dois casos, mas eu não lembro qual caso qual nome é para qual. Primeiro, é uma pessoa que tem cromossomos XX, que deveria ser, pelo que a gente aprendeu na biologia, mulher. Essa pessoa... Obrigada, Márcio, eu agradeço muito, tá? Salvo meu fim de mês. Muito obrigada. Depois o Rafa me passa. Obrigadão mesmo. Mas, enfim, essa mulher, tá? XX, um dos cromossomos X dela, ele tem um defeito que suprime os genes que estão ligados ao cromossomo Y. O que é o cromossomo Y? É praticamente um cromossomo X sem uma perninha, tá? Essa perninha que falta tem genes que reprimem a outra perninha que é responsável por transformar um feto de mulher para homem, tá? Então, esse cromossomo X é defeituoso e não tem esses genes que inibem
esses genes que inibem a ação dos genes de produtores de testosterona e coisas assim. Ou seja, vai nascer um homem que é completamente homem, né? Tem tudo de homem, tem pênis, pode se reproduzir, né? Produz testosterona, normal. 100% homem, não tem nenhuma diferença, nada biológico, mas é um homem XX. Pulando para o outro lado, ok? Existem mulheres que têm o cromossomo Y, mas essa perna do cromossomo Y, que tem os genes específicos para transformar o feto em homem, não funcionam. É um defeito do cromossomo Y que a parte masculina do ser não se desenvolve. Tá? O que vai acontecer? É uma mulher com útero, é uma mulher que pode se reproduzir, é uma mulher que pode engravidar, é uma mulher que menstrua, é uma mulher que faz lactação, que tem peitos, tudo. Tá? Mas ela tem XY. São raros os casos. Para nascer com o código genético assim é raro, e para alguém chegar no nível de participar do COI é raro também. Tá? Beleza, dane-se. Tá? Tem essas diferenças. Ok. Vamos para a parte política agora, tá? Porque assim, o ponto que eu quero chegar é identificar o que é homem e o que é mulher é difícil, tá? Tem um argumento que eu sempre chamo assim, porque eu quero que vocês entendam que isso aí não é algo que esse debate não é simples como dizer mulheres trans, não mulheres trans, sim, não, sabe? É um pouco a mais, tá? Teve uma lei dos Estados Unidos da década de 60 que era a lei das escolas, alguma coisa assim, não lembro o nome agora, que dizia o seguinte, foi a lei que implementou banheiros separados por gênero, né? E áreas comuns, áreas íntimas separadas por gênero, banheiros, vestuários, essas coisas, tá? Vestiários, blá, 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 tá? Por quê? Porque se constatou que quando esses ambientes eram para todos os gêneros, havia muito caso de assédio. Então, foi separado para proteger mulheres. Ok, beleza. Acredito que todos vocês que estão ouvindo isso concordam. Beleza, é uma boa ideia. Ok? Só que qual é o problema? Né? Lembra que eu falei antes, que eu falei que não ia entrar, não planejava entrar hoje, mas já que eu fui provocada, eu entrarei. Né? Lembra? Esses homens, no caso, esses homens que dizem essas coisas, eles fazem esse desbalanceamento. Homens são superiores a mulheres. Tá? Como o homem é superior à mulher, a mulher é como se fosse um animal de estimação. O animal de estimação precisa ser protegido. Né? Ok? O animal de estimação está lá, eu preciso lá proteger. É másculo proteger o animal de estimação. Né? Então, eu preciso proteger as mulheres de tudo, inclusive das ameaças que eu inventei. E assim, o que acontece? Isso é um negócio chamado projeção. Quando eu acredito que, quando alguém faz alguma coisa, ela faz pelos motivos que me levariam a fazer isso. Né? Qual é o motivo que levaria um homem a se vestir de mulher e entrar no vestiário feminino? Estuprar uma mulher. Então ele pensa que todas as mulheres trans fazem isso. Né? O objetivo da mulher trans é estuprar a mulher dos outros no banheiro feminino. Esse é o que eles pensam. Né? Voltamos lá porque a gente falou de castração química, e aí a gente lembra, né? A castração química faz com que o negócio não só amoleça, como ele encolhe e não sobe. E quando sobe, não ejacula, tá? Você sente o orgasmo, não sai nada, tá? Então tem todos esses detalhes, tá? Então, a mulher... claro que a gente falou que estupro é uma relação de poder e não de sexo, mas para esses caras é de sexo, sabe? Só para lembrar isso. Então, nós temos isso. Qual que é a defesa? Qual que é o argumento que eles usam para defender isso? Nós precisamos salvar as mulheres dos homens vestidos de mulher. É isso que eles falam. Ok. O que isso tem a ver com o COI? O que isso tem a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Há um argumento, tá? E esse eu não pesquisei direito para dizer, para chegar por aqui para vocês com dados corretos, então eu vou só tocar de leve e dizer que ele existe, que é o seguinte: depois que você faz a transição de gênero,
a testosterona que você tinha no corpo continua influenciando os músculos e demora até o seu corpo baixar para um nível de desenvolvimento muscular que seja adequado, correspondente a uma mulher com o mesmo tempo de treinamento. Beleza. Né? Digamos que isso seja verdade. De novo, não sei, tá? Não quero afirmar que seja, mas digamos que seja. Tá? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, beleza, a gente institui um tempo que a pessoa não pode competir. Beleza, para passar a influência da testosterona. Isso eu estou falando assim, supondo que isso seja verdade, mas o ponto que eu quero falar, que eu chegar é o seguinte: as pessoas não pensam nisso, nessa solução mediana. Beleza, você fica de fora, tem esse tempo de adaptação e depois você volta. Tá? Não pensa nisso. Vamos banir. Porque o problema não é esporte. O problema não é competição esportiva. O problema é a figura imaginária da estupradora. É isso. Quando eles fazem isso, é civilização de virtude. Eu estou protegendo as mulheres. Quantos casos de mulheres estupradas por homens trans existem? Ninguém sabe, ninguém tem esse dado. Tá? Eu digo para vocês uma coisa. Eu passei mais de um ano com medo de entrar no banheiro feminino por causa de repercussão. Sabe? E até hoje, quando eu entro em banheiro público feminino, eu não olho para ninguém, eu vou direto fazer o que eu tenho que fazer e saio lá correndo para evitar problemas. Ainda mais que assim, eu moro em Santa Catarina, que você sabe que é um problema. Tá? Não sei, assim, eu não pretendo. Quando eu vou no banheiro, eu não pretendo molestar ninguém. E se eu pretendesse, não ia ser no banheiro público. Sabe? E digo uma coisa, quando eu era mais jovem, isso faz tempão, antes disso tudo, eu fui no banheiro da praça, né? Fui para mijar banheiro masculino na época, né? Quando eu entrei no banheiro, tinha um velho sujo, fedendo, e ele me olhou de cima para baixo e fez aqui, ó, com a boca, né? Homem para homem, tá? Eu sofri, ó. Então, o que eu digo para vocês, eu frequentei banheiro masculino e frequentei banheiro feminino ao longo da vida. Eu sofri mais assédio em banheiro masculino do que no feminino, tá? Só para deixar claro. Se vocês... Não, eu só vou encerrar aqui dizendo que eu até poderia falar mais, mas eu não quero monopolizar a live e eu vou escrever mais sobre isso segunda, tá? Obrigadão, gente, depois eu falo mais. Pode falar. Vai repetir. Reduzir a discussão das pessoas trans a questões biológicas é ridículo. A Erika Hilton tem o direito de se assumir da forma como ela quiser. O que está em jogo aqui é a parcela mais fanática dos religiosos. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo no Brasil. Quando Nicolas Ferreira filma, estou correto nisso, filmou uma pessoa trans dentro de um banheiro feminino, tem essa perseguição, ela é religiosa, ela é moral. A base biológica disso é irrelevante, até porque o número de mulheres trans concorrendo em esportes olímpicos é 0,0 alguma coisa. Isso não mereceria a atenção do presidente que está no meio de uma guerra acabando com a economia mundial. Mas ele precisa acenar para os nacionalistas brancos supremacistas, que é quem ainda vota nele e sustenta os 30% de popularidade que ele tem hoje. Me parece que é a menor aprovação que o presidente norte-americano já teve. E no Brasil você tem Fabiana Bolsonaro, Nicolas Ferreira, todos esses querendo surfar em cima de uma polêmica estúpida, uma polêmica que, na verdade, é moral. Não, a Erika Hilton não pode representar as mulheres. Reproduz o pensamento do ratinho, que, ao que me consta, não é assim, exatamente um gênio da humanidade. É isso, meus amores. Só um comentário sobre isso. Seguinte, vamos pegar essa frase. A Erika Hilton não pode representar as mulheres porque ela é homem. Tá? Vamos analisar como se essa frase fosse verdade. Isso significa que o ratinho não pode defender a mulher, que o Bolsonaro não pode defender a mulher, que nenhum homem pode defender a mulher, porque só a mulher pode defender a mulher. Tá? As palavras têm significado. E a gente tem isso.
Ó, a Erika Hilton, homem não pode defender mulher, então nenhum homem pode. Não é só uma mulher trans, tá? E só lembrando, assim, que nessa coisa, o Renzo comentou do Niemoller, que é aquela história de, tipo, ou você defende, eu tô resumindo, tá? Ou você defende as pessoas que são mais frágeis que você, ou uma hora você vai ser a pessoa frágil que não vai ter ninguém para se defender. Tá? E, assim, mulheres trans, por coincidência, são a minoria que está sendo alvo agora, tá? Vai chegar um momento, espero que chegue um momento, porque assim, se você pensar, o que nós estamos passando agora, 20 anos atrás, homens gays passavam, depois foram as lésbicas, depois os bissexuais, assim vai indo. Tá? Vai chegar uma hora que ser mulher trans vai ser tão aceito na sociedade quanto ser um homem gay. Tá? Não 100%, mas melhor do que está hoje. Quando isso acontecer, esses conservadores não vão falar das mulheres trans, elas vão falar do próximo grupo, pode ser os homens trans. Vocês sabem, isso eu pergunto sério, tá? Não dá tempo para entrar nessa discussão agora, mas assim, vocês sabem quais são as dificuldades que os homens trans passam sociais? Tá? Outra hora a gente vai falar disso com mais calma, mas assim, eu aposto que vocês não sabem. E tem coisas que vocês nem suspeitam que acontece com eles. Tá? Uma parte disso eu vou tocar no texto que eu vou escrever, que vocês me fizeram prometer que eu vou escrever para a segunda, tá? Mas fiquem de olho, fiquem de olho. Eu tenho que sair quase que imediatamente, mas só queria dar uma última gota d'água nesse debate, que é o seguinte: eu não consigo entender alguém progressista, e não estamos aqui numa live feita e assistida por gente progressista, eu não consigo entender um progressista que não defenda as minorias. Você não pode ser humanista e, ao mesmo tempo, ser transfóbico, homofóbico, misógino, racista. Quer dizer, não existe isso. Para mim, isso é uma impossibilidade matemática. Ou você é progressista ou você está do lado deles. Para mim, a questão é simples desse jeito.